serenando nossa mente, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, todos os trabalhadores da luz que possam nos ajudar, que possa adentrar nossas casas, trazendo um pouco de paz, de luz, de discernimento, trazendo acima de tudo, Senhor Jesus, compreensão, serenidade, a paz. E se for do merecimento, Senhor, de cada um que aqui nessa lista se encontra, que eles possam, Senhor, ser minimizadas as suas dores, ser curado, não só do corpo, mas da alma. Júlia Vieira Garcia da Silva, Leiane Alice Clementino Souza, Maria de Fátima Rego, Maria Suzete Guerra de Sá, Isa Ferreira, Francisco Benévola Dantas Neto e Messia Rodrigues da Silva. Que a paz do Mestre Jesus possa chegar a cada um delas. Meus irmãos, nossa leitura preparatória da noite de hoje continua sendo do nosso livro de O Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o capítulo hoje é o 159, cujo título é A Posse do Reino, que diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Essa passagem está em Atos, no capítulo 14, versículo 22. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma: o Evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a compreensão dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, muitos hinos e muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada indivíduo humano o esforço iluminativo. A Boa Nova não distribui indulgências a preço do mundo, e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada, a posse, na herança eterna, se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras, sem golpes de escopro, como não se colhe trigos nem campos lavrados. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. O homem, algum encontrará o usuário infinito das energias divinas, sem o concurso das tribulações da terra. Personalidade sem luta, na crosta planetária, é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elemento de progresso, é autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia da sua grandeza. Que assim seja. E assim, meus irmãos, passo a palavra ao nosso irmão Gilson, para fazer a nossa prece da noite de hoje. Seja bem-vindo.
Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo esse final de semana maravilhoso e pelo dia de hoje. E pedir ao Pai que o amanhã seja mais proveitoso do que o que nós galgamos até agora. E por tudo isso, hoje vamos fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e querendo de alguma sorte merecer a vossa divina e misericórdia. Deus, dá ao Pai a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, deixai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. Deus, dai a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Que assim seja. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, já com nossos corações serenos, nossa mente voltada para o Mestre Maior, pedimos ao nosso Pai, ao nosso Mestre amigo Jesus, nosso modelo e guia, a nossa Virgem Mãe Maria Santíssima, e todos os trabalhadores da luz que se faz presente todas as noites no nosso Evangelho. Em especial, pedimos aos nossos mentores espirituais, em especial o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, permissão para iniciar o Evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite a você novamente, boa noite a todos os nossos irmãos, né, que participam conosco desse banquete de luz. Que o Mestre Jesus adentre os nossos lares e abençoe esses ambientes, envolvendo em suas energias de paz, amor, prosperidade, humanidade, caridade e que muita saúde a todos. Inclusive,
nas bênçãos da nossa oração de hoje, eu gostaria de incluir a citação do nome da minha esposa, Margarete Salles de Araújo Lopes, ou melhor, Lopes de Araújo, que está fazendo aninhos hoje, certo? Ela também tem a saúde bem debilitada e que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, hoje nós estamos concluindo o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele começa com a citação do evangelho de conhece-se a árvore pelos seus frutos, né? E fala da missão dos profetas, cita do prodígio dos falsos profetas, da citação do evangelho de João, não acreditem em todos os espíritos. Ele diz, meus bem-amados, não acreditem em todos os espíritos, mas tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Trata também dos falsos profetas, trata das características do verdadeiro profeta, sobre os falsos profetas na erraticidade, e finalmente hoje encerra com a citação de Jesus, não, com a citação do próprio profeta Jeremias. Jeremias, um profeta da parte citado no Velho Testamento, né? Inclusive tem um capítulo da Bíblia só com ele, exatamente. O Jeremias são, acho que 5, não lembro agora exatamente quantos capítulos são. No capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. É bem interessante o livro de Jeremias. Eu recomendo quem tiver um tempinho, uma curiosidade, também tem muita coisa interessante lá. Jeremias foi um profeta, então, que ele nasceu no ano 650 anos antes de Cristo e faleceu em 587, então com 63 anos. Faleceu bem novinho. Eu já tive a bênção de Deus aqui de viver mais do que o nosso irmão profeta. Muito bem. E a gente vê que a questão do chamado falso profeta, né? Ele sempre foi presente em todo o período da humanidade. Então, antes de Cristo já era uma preocupação. Na época de Cristo era uma preocupação, ele também faz algumas referências, e atualmente é também extremamente presente os falsos profetas. Tanto os falsos profetas encarnados, como os falsos profetas na erraticidade que foi objeto da palestra, acredito que de ontem, não é isso? Muito bem. Então, vamos identificar aqui o nosso irmão, o profeta Jeremias. Ele é o 24º livro da Bíblia. Nesse livro, acompanhamos a história do profeta Jeremias e suas profecias para o reino de Judá. O povo tinha deixado de viver uma vida em adoração a Deus após a morte do rei Josias. Ao longo de 52 capítulos, vemos as tentativas do profeta Jeremias em alertar e ensinar o povo a viver sob os mandamentos de Deus. Caso continuassem a viver em idolatria a outros deuses e longe dos ensinamentos do Senhor, sofreriam com consequências e com a destruição da nação. Além disso, Jeremias prevê a destruição do reino com a conquista dos babilônios sobre Jerusalém e a escravização do povo. Deus havia sido misericordioso com o povo em diversas situações, mas o profeta aconselha a todos a se voltarem para Deus, que ele é bondoso e justo, sua justiça seria sempre realizada. Outra profecia anunciada por Jeremias é a vida do Messias, para reunir e salvar o povo, reinando sobre Israel. Portanto, no livro de Jeremias, podemos acompanhar as profecias dadas pelo profeta e o seu empenho em chamar o povo para que voltassem suas crenças à fé de Deus. Jeremias enfrentou um povo que estava afastado do Senhor e idolatrando outros deuses, porém não deixou de espalhar a todos a importância de retomar a aliança com Deus. Então, muito bem, a gente vê que Jeremias tinha uma preocupação muito grande para que o povo seguisse o que outros profetas já tinham relacionado, da profeta de Abraão, que se mantivesse desse acordo, né, um país com respeito, com fé, haveria um progresso, de alguma maneira, que evitaria, né, segundo o que ele profetizava, que se continuasse daquela maneira,
haveria uma desagregação do reino novamente, trazendo sofrimento a todos. E se eles se dedicassem mais a Deus, e certamente estariam livres desse sofrimento. Deus, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, essa era um dos preceitos das previsões de Jeremias. Então, chegou aqui a fazer também uma advertência bem importante para todos, para cuidarem dos falsos profetas, que eram extremamente populares, né? E eram muitos naquela época. Ele diz, então, aqui, vendo aqui no capítulo 23, então, principalmente, eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus. O Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem, nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam uma mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são, e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar qual é o fardo do Senhor, vocês podem responder, o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. E aí cita aqui os versículos em que estão essas citações dentro do Evangelho de Jeremias. Então vejam só, né, que naquele tempo a gente pode observar que era um fato bem comum a mediunidade através do sonambulismo. Por isso que eles diziam, sonhei, sonhei. E esse tipo de previsão, esse tipo de informações que vem através dos tempos, criou, então, muitas condições de que eles pudessem enganar o povo. Eu ia pegar aqui umas coisinhas e terminei me esquecendo. Me lembrei agora. Quantas vezes você não vê em programas em que são lidos os horóscopos? Você sonhou com tal coisa, então a sua vida vai ser dessa maneira. Você sonhou com outra coisa tal, numa situação específica, assim, significa que na sua vida vai acontecer isso. E você não vê nenhuma informação dizendo, olha, se você sonhar com um acidente, você vai se envolver num acidente e provavelmente vai desencarnar. Não. Sempre são historinhas bonitas, bacanas, que envolvem as pessoas. É como aquela história chamo do malandro, né? Uma história sempre que te envolve. Então, a gente ainda tem muito disso, de ler cartas, de xícaras de chá, de borra de café. Né? O pessoal adora. Olha, pode ser espírita como for. Eu quero ver quem foi o espírita que não fez uma dessas adivinhações aí para saber se o filho ou o neto seria homem ou mulher. É nessas horas que nós pegamos essas brincadeiras. Né? Até pouco tempo atrás, o pessoal falava muito de nas festas juninas, tinha lá umas adivinhações para saber as características do seu futuro cônjuge. Desde uma coisa bem macabra, de enfiar uma faca numa bananeira, até os nós, não sei o quê, na cinza da fogueira e outras coisas assim. Então, falsos profetas para todo tamanho e gosto. E uma coisa que foi... Então, que a gente não faça esse tipo de coisa para evitar que se envolva cada vez mais. Porque isso, eu já vi gente falando, eu não saio de casa, eu não faço... Eu só visto roupa de tal cor depois de ler o horóscopo do dia. Meu Deus! Quando a gente vê as imagens, né, do céu, aí os antigos faziam isso. Ligavam uma estrela a outra e parecia uma determinada imagem. Então, a gente vê aqueles 12 signos do zodíaco. Hoje, a gente sabe
que aquelas estrelas, elas não estão todas na mesma distância da Terra. E que da posição que a gente vê de uma maneira, se você tivesse a condição de se deslocar do planeta para uma região bem longe e ficar, por exemplo, na mesma distância, talvez, pelo lado inverso, você veria uma imagem totalmente diferente. Então, aqui o signo significava uma coisa, do lado de lá é uma outra imagem que ia significar outra coisa. Muitas daquelas estrelas que a gente vê não é uma estrela, é um conglomerado, é todo um sistema. Aquelas estrelinhas que o pessoal conhece muito pelas Três Marias, né? Vocês já ouviram falar das Três Marias, aquelas 3 estrelinhas que tem juntas? Ali também é chamado o cinturão de Órion. E segundo a imagem, forma ali um lutador, e aquelas 3 estrelas são exatamente o que significaria o cinto dele. Então, ali não tem 3 estrelas, não, tem mais que 18. Quem tiver curiosidade, vai lá e olhe. Tem uma estrela aí que só elas são, parece que 9 estrelas, só que elas estão numa distância longe, que para a gente parecem tão juntas, que nós imaginamos uma só. Então, quando a gente imagina, pode ter a condição de imaginar visualizar, eu quero dizer, de uma luneta, não é luneta, mas aquele aparelho mais forte de fazer as observações estelares, a gente vê, então, que a gente está fazendo uma coisa... Tá? Telescópio. Oi? Como é o nome? Telescópio, perfeitamente. Obrigado, meu irmão, pela sua colaboração. Ajudar essa mente velha aqui. Então, essas condições nos permitem a descobrir coisas as quais a gente foi enganado muito tempo pela própria inocência. Lembremos do que a igreja pregava de que a Terra era o centro do universo até pouco tempo atrás. E tivemos aquele problema terrível com o nosso irmão lá, que descobriu que a Terra não era o centro do planeta, né? O centro do universo. Nicolau Copérnico, ele quase foi queimado por causa disso. Foi obrigado a negar perante toda a sociedade, no entanto, no último momento da morte lá, ele levantou o dedinho, balançou e disse, falem o que falem, no entanto, ela gira. Né? Vocês estão negando, mas não nega o fato que está acontecendo. Então, o fato de acontecer esse tipo de coisa lá no passado, hoje em dia, pelo contrário, existem até maneiras muito mais fáceis de se enganar, e é necessário que aconteça isso. E o nosso irmão Kardec nos traz um comentário dizendo o seguinte, meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, não, aliás, não é ele não, me perdoe, é o espírito Luoz, espírito protetor, na cidade do Karlsruhe. Eu falando alemão aqui, Karlsruhe, em 1861. A cidade de Karlsruhe fica no Vale do Karlsruhe, é uma região industrial da Alemanha. Então, o espírito Luoz diz o seguinte, meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, diz, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, desde aquela época, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam o dom da profecia, abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Aí está o motivo pelo qual Moisés proíbe todo tipo de adivinhação. Como não havia condições de organizar, num primeiro momento ele proíbe a todos. Mas ele sabe que era um fato que um momento ou outro, porque ele mesmo era um médium, e ele se via, no primeiro momento ele fica ali preocupado com isso, mas ele entende que ele não pode cercear a condição do povo ter esse auxílio da comunicação com os espíritos, da inspiração de mensagens também, desde que seja uma coisa de maneira organizada, e ele organiza 70 idosos que ele julga responsáveis e institui para que apenas eles fizessem as previsões. Porque ele organiza, como o Espiritismo hoje organiza os grupos que educam a mediunidade,
que auxiliam na educação da mediunidade. Então, ele, na sua posição de mestre entre todos eles, de líder religioso e político de todo aquele povo, imbuído dessa responsabilidade, ele institui 70 idosos para fazerem as adivinhações, não, as profecias, mas fazerem a assistência espiritual para aquelas pessoas. Eu não sei se eu cheguei a... eu perdi o texto aqui, onde estava. Onde estava uma anotação que eu tinha feito aqui também. Então, Moisés, naquele primeiro momento, proíbe. Depois, ele vendo a necessidade. Ele permite para esses 70, que ele jogou médiuns responsáveis, de alguma maneira, que tivessem a capacidade de auxiliar o povo. E, num determinado momento, duas senhoras, olha, como eles eram muito patriarcalistas, né? Duas mulheres ousaram fazerem também profecias. E Josué, acho que é Josué, o irmão de Moisés, vai lá e dá um X9, né? Dá um X9 para Moisés. Diz, olha, as duas lá estão fazendo profecias. E Moisés diz, pudera Deus, né, que todo o meu povo fizesse isso. Por quê? Porque ele não queria proibir essa condição da mediunidade das pessoas, esse intercâmbio. E, devido a isso, devido à falta de responsabilidade, ele proibiu. O que é que a própria doutrina espírita diz? Que nós, na qualidade de médios, realizemos as nossas atividades na nossa casa? Não. Há locais específicos e com responsabilidade e segurança para se fazer isso. Até porque qualquer um de nós, né, sozinho, nós ficamos expostos. E qualquer momento que a gente ficar exposto e falharmos minimamente, podemos ser agredidos por aqueles que trabalham contra essa possibilidade. Nós vemos uma previsão do Evangelho, que eu não lembro de quem é, que diz que no futuro os velhos, acho que os velhos sonharão, os jovens falarão e os velhos, eu não lembrei algo mais ou menos assim. Se alguém lembrar aí, pode intervir, por gentileza, para ajudar aqui no esclarecimento melhor. Mas tem alguém dentro do Evangelho que diz, eu não lembro exatamente quem é, que no futuro isso vai acontecer. E hoje realmente está acontecendo, tem aumentado o intercâmbio, e a condição é que, desde que se vá se descobrindo, se conhecendo mais, porque as pessoas ainda estão aí muito na ideia dos profetas, né? Infelizmente, os nossos irmãos de outros segmentos religiosos, né, costumam dizer, eu profetizo, não sei o que tem, mas muitas vezes eles estão também aí imbuídos na condição do falso profeta, porque se utiliza de uma maneira, assim, parece que de uma autopromoção, que não é legal. Chegará o dia em que, né, Deus vai ajudar que todos tenham um conhecimento melhor sobre isso. Esse é o interesse de que a gente tenha na nossa casa não só as atividades mediúnicas, mas momentos de aqueles grupos de estudo. E o Evangelho não é simplesmente vamos falar de Deus. O Evangelho é esclarecer as pessoas, dentre outras coisas, para que não fiquem à mercê dos falsos profetas que atuam desde o início da humanidade, desde que o homem tem alguma mediunidade. E isso é inerente da capacidade, né, do grau de conhecimento, do nível social, do nível financeiro. Todos têm essa possibilidade, ela é aberta a todos. Assim como Jesus disse que o Pai, né, dá o sol para todo mundo, da mesma maneira, a possibilidade da mediunidade vem. Aqueles que não têm um compromisso mais imediato de terem essa mediunidade extremamente positiva, ativa, né? Mas outros também, pelo merecimento, através da busca, podem também vir a ter. Está lá no nosso livro do Evangelho, no nosso livro livro dos médiuns.
que é um livro muitíssimo importante que nem todo mundo dá valor, né? Tem muito espírita que não lê nem o livro dos espíritos, que devia ser a base para qualquer tentativa de se conversar alguma coisa, né? Dali o que a gente não compreende, a gente vai, então, entrar em contato com outros irmãos nesse intercâmbio intervivos, buscar explicações para que a gente fique cada vez mais com uma fé racional, né? Uma fé raciocinada. Não vamos acreditar por acreditar ou simplesmente ficar maravilhado pelo fenômeno espírita, que era o que acontecia no caso dos falsos profetas. De dizer, eu tenho contato com Deus, eu tenho contato com os espíritos. Normalmente era com Deus que eles falavam, né? Para ser logo o top, eram todos médiuns de Deus. Olha, Deus falou comigo e vai acontecer dessa maneira. E ainda hoje, até algumas citações são assim. Ninguém admite falar com o espírito porque é perigoso. Todo espírito é perigoso. É sempre Deus que está falando, que está intuindo ali de imediato. O assunto é sempre assim. Então, falta de próprio conhecimento. Porque com o conhecimento, aos poucos, o camarada vai se tornando responsável. E não há mal que dure para sempre. Como disse Jesus, né? Toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Então, todo aquele que traz a imagem, a mensagem distorcida, num determinado momento, será chamado à responsabilidade. E aquele que se deixa levar, também tem a sua responsabilidade por não procurar raciocinar sobre o que houve. Simplesmente a gente não pode ter esse movimento de boiada em nenhuma situação, nem na política e nem na religião, em momento algum. Muito bem. Então, aquilo era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, na sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Abre aspas. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante, ele diz, tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Fecha aspas. Repete aqui novamente a condição de que eles utilizavam esses argumentos de que eu estive num transe com Deus e ele me disse isso. E era tudo mentira. Por isso também que muitos profetas, né, em virtude disso, foram perseguidos. Porque muitos não acreditavam, e como muitos profetas faziam previsões de exigências muito grandes, em que as pessoas se sentiam ameaçadas, então faziam o quê? Mataram o profeta para que a profecia não se realize. Já pensou? Era um fato que era comum naquela época. Existe uma citação também de que quando alguém trazia uma mensagem assim muito negativa para um rei, por exemplo, o rei matava o mensageiro. Por isso surgiu uma citação também que quem fala a verdade não merece o castigo. No caso do pecador, sim, né? Vai ter seu castigo, sim. O castigo, na realidade, não é um castigo, mas é pela justiça repor o mal que fez. Então, ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão sempre crente não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem. É um fato muito comum, vocês podem observar, que quando você fala assim, eu sou médium, tem muita gente que começa, você está vendo alguma coisa aqui perto de mim? E já começa a fazer aqueles tipos de pergunta, que o camarada é muito bem atendido com essas perguntas lá na Cigana, no Mãe Fulana, não sei o quê, esses locais aí, que tem um monte de tem um monte de papéis aí nos postes e nos muros da cidade. Quem tiver interesse, talvez a curiosidade de ver, cuidado para não acreditar, porque a história é tão bonita, gente. É uma coisa tão bem feita assim, enrola tanto o ego do consulente que ele sai de lá inflamado.
Após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João quando diz, abre aspas, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, fecha aspas. Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Tem muita gente que, como, olha, a profecia de Chico Xavier, não sei o que tem. Gente, vamos lembrar do seguinte, Chico Xavier disse isso, mas todos os ensinamentos que trazem a doutrina espírita nunca é opinião de um só. Embora Chico Xavier seja um médium que merece toda a nossa credibilidade. Mas certas situações, certos assuntos, é bom que a gente leia, mas aguarde, né, com mais calma, para ver se, e se de repente muda-se essa situação. Esses fatos de coisas que devem acontecer, elas podem mudar no caminho. Porque não é que está exatamente condenado para acontecer. Existem fatos que estão contribuindo para que tenha aquele desfecho. Mas a gente sabe muito bem que Deus pode intervir. A gente lembra muito bem daquela conversa que é com o próprio Abraão, quando o anjo chega lá na cidade e diz que vai queimar a cidade tal, ele diz, não, por favor, né? Se lá tiver 10 pessoas boas, ele diz, não, se tiver 10 pessoas boas, eu não faço isso. E se tiver 5, e se tiver uma, não, se tiver uma, não faço. Embora aqui, ele faz o que lá na cidade? Não é que eu não vou fazer isso contra a cidade, eu vou retirar aqueles que não têm esse merecimento, como a família dele foi retirada. Ele não deixou de queimar a cidade. Não, ele retirou os que não tinham aquele merecimento. Ou aquela, como a gente diria aqui, aquele karma, aquelas contas para ajustar. Muito bem, para concluir. Pois, após essas palavras do profeta, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Olha aqui o conselho. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Aí, como é que diz aqui o Espírito da Verdade? Espíritas, amem-se. E segundo, instruam-se, para que não se enganem com os falsos profetas e nem com o ouro de tolo que eu falei na semana passada. Meus queridos irmãos, aqui em horário britânico, às 20h30, concluímos as nossas reflexões, aliás, assuntos das nossas reflexões. As reflexões são depois, tá certo? Cada um, dentro do que a gente conversou, faça as suas próprias reflexões. Então, concluímos mais um Evangelho no Lar, né, pedindo a Deus que Ele continue a nos abençoar, né, a nos trazer a condição do discernimento, que a gente possa compreender todos os textos que realmente nos tragam boas informações, não só da questão religiosa, mas também das questões sociais e outra situação. Lê de tudo e retém, porque é bom. Então, muita paz, e vamos passar, então, a nossa oração, encerrando a nossa oração de encerramento, a minha prece diária, dizendo que agradecemos a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de espíritos de Deus. Rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho, para que nós possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo os abandonados,
os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. E rogamos finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é a nossa origem e destino. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe imensamente. Eu retorno agora a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais. Que Jesus nos abençoe imensamente. Muito obrigado, meu irmão, que assim seja. E assim, amado Mestre Jesus, com essa oração, pedimos a espiritualidade amiga, fazer uma varredura em todos os lares. E se aí encontrar algum irmão ainda necessitado da sua ajuda, que possa ser recolhido e levado ao hospital, a uma colônia espiritual ou qualquer outro lugar necessário à sua ajuda. Pedimos também, Senhor, que toda e qualquer energia deletéria seja transformada em paz, em amor, em luz, em discernimento, compreensão, fraternidade entre as pessoas. E ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a toda espiritualidade amiga que se faz presente todas as noites. Pedimos a permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz, e que essa serenidade, que essa luz possa permanecer em nossos corações, em nome de Jesus, e que assim seja. E até amanhã. Paz e luz para todos nós, que tenhamos uma boa noite e um abraço para Boa todos. noite.